Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que leituras eu concluí nesse mês de fevereiro. Antes disso eu vou dar uns recadinhos assim bem rapidinhos. O primeiro deles é que eu criei uma nova modalidade de apoio. Continuam as mesmas plataformas, mas é um novo nível de apoio, que lá no Apoia-se se chama Calhamaço e aqui no YouTube se chama Parceiro, e nessa modalidade vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos. O primeiro vídeo já está lá disponível para quem já apoia com essa modalidade. E nele eu estou contando a história de publicação do meu livro, porque parte dos temas que eu quero tratar nesse vídeo é a vida de escritora. Então eu falei como foi escrever esse livro, como foi abordar as editoras, o processo de publicação, contei tudo lá, o vídeo tá muito bacana. Eu pretendo também abordar nesses vídeos a vida aí da formação da crítica literária, né? O que tem por trás, o que vocês não veem na frente das câmeras, né? O processo de leituras e estudos que eu faço, e também análises de poema. Eu já comecei a separar os poemas de que eu gosto muito, que eu pretendo analisar e disponibilizar lá nesses vídeos. Então, se você gosta de análise de poemas, se você quer saber um pouquinho aí dos bastidores do meu trabalho, considere me apoiar nesse nível, tá? Eu vou adorar ter a companhia de vocês nesses vídeos. Aproveito que estou com o meu livro na mão para dizer que eu estou com alguns exemplares aqui para quem quiser adquiri-lo e receber com aquela dedicatória carinhosa, tá? Então, se você quiser, eu tenho alguns exemplares aqui, me manda um e-mail, vou deixar o e-mail aqui na tela para vocês verem, tá bom? Fim dos avisos, vamos às leituras concluídas. Bom, o primeiro livro que eu concluí em fevereiro foi assim um portento, uma coisa maravilhosa, que foi o Sula, da Toni Morrison. Vocês sabem que eu gosto da Toni Morrison, né? Aqui no canal tem vídeo de dois outros grandíssimos romances dela, estupendos. Só tem um livrinho da Toni Morrison que eu não gostei muito, né, dos 4 livros dela de ficção que eu li. Eu li um outro de não ficção dela, uma coletânea de artigos, que é muito boa também. Mas esse livro é estupendo, assim. Ele, de certo modo, lembra um pouco a Amiga Genial, porque envolve duas amigas, e uma amiga é meio, assim, diferente, né? Tem umas coisas especiais, vamos dizer assim. Mas é um livro que busca abordar a amizade entre mulheres, quando os homens não são referências, quando não há um intermédio dos homens, de certo modo, né? Isso a Toni fala no próprio prefácio. É uma história que se passa numa comunidade de pessoas negras no início do século XX, né? Aqui ela fala até um pouco da Primeira Guerra, mas a história se passa aí mais ou menos entre as guerras. E tem uma ênfase no que pode acontecer quando uma pessoa de uma comunidade coletiva foge do esperado, faz algo diferente, né? Como é que essa comunidade lida, mesmo sendo uma comunidade que de modo geral já é socialmente, culturalmente estigmatizada, né? Então assim, é o estigma dentro do estigma, né? E a Toni desenvolve isso muitíssimo bem. A resenha desse livro, minhas gatas causando. A resenha desse livro já tá gravada, em breve ela aparece aqui no canal. Em seguida eu terminei um audiobook que eu tava lendo desde o mês passado, que é o Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Esse livro tem sido muito comentado, muito debatido. Gente, releve, minhas gatas estão atacadas hoje. Vamos sossegar aí, por favor? A autora é a Lauren Gottlieb e eu ouvi no aplicativo Storytel. A Lauren é norte-americana e ela é terapeuta, né? Ela é psicóloga. E o livro, cara, eu gostei muito da proposta dele, porque a ideia dele é falar sobre terapia, a terapeuta falando sobre a terapia. E aí ela escolhe alguns casos, né, de pacientes dela, né, ela obteve autorização, mas também usa o nome alterado. Ela fala de alguns casos difíceis, como pacientes terminais ou aquelas pessoas que são absolutamente insuportáveis e por quem ela tem que fazer um grande esforço para ter compaixão. E ela vai falando dos desafios da terapia, né, de momentos em que ela, como terapeuta, percebe que pode não estar ajudando ou que está lidando com uma situação difícil demais, traumas grandes demais, dramas, tragédias grandes demais. E tem esse lado da humanização da terapeuta também, né? Mostrar que ela mesma, no período que ela tá contando, né? Sobre o período que ela tá contando, ela estava passando por um problema muito sério. Então ela tem que fazer a terapia dela, tem o grupo de aconselhamento dela com quem ela vai lá conversar sobre os casos difíceis. Então é muito interessante porque mostra a humanização do terapeuta, né? Mostra os desafios dele, os dilemas que um terapeuta tem que encarar, e o fato de que o terapeuta é uma pessoa, ele mesmo passando por seus problemas, suas tragédias, seus dramas, enfim. Eu adorei esse livro. Umas amigas minhas psicólogas já disseram que tem uma outra coisinha que elas acham que
A autora confunde conceitos de psicologia e psicanálise, mas para quem como eu é leigo, o livro é muito interessante. Assim, eu que me interesso por esse assunto, eu adorei o livro. Acho que se você se interessa por psicologia e por psicanálise, não sendo especialista, porque se você for, você já tem provavelmente leituras talvez mais instigantes do que essa, mas se você, como eu, não é da área, mas se interessa, já fez terapia, acha importante a terapia, eu acho o livro interessantíssimo. Inclusive, se você tem dúvidas, né, se você acha que deveria fazer terapia, mas tem dúvida, ou tem um pouquinho de preconceito, eu acho interessante esse livro. Eu acho muito bacana porque ele mostra os dois lados e humaniza bastante, assim, a figura do terapeuta, seus dilemas. Eu adorei esse livro. Depois eu li um livro de contos que me deixou muito feliz, que foi o Visão Noturna, do Tobias Carvalho. O Tobias é autor já resenhado aqui, o livro de estreia dele, As Coisas, já foi resenhado também era um livro de contos. E esse é um livro sobre um dos meus assuntos favoritos, né? Sonhos, né? E o Tobias desenvolve, assim, muito bem, eu gosto muito da maneira como ele traz. Eu fiquei com a sensação, lendo, de que ele se inspira um pouco em certos temas que o Borges desenvolve também, com essa coisa do sonho. O Tobias, inclusive, quando a gente se conheceu, ele falou pra mim que assistia aqui os vídeos do Borges, né, que ele gostava dos vídeos do Borges. Não sei se ele se influenciou diretamente, mas é porque é um assunto em comum e alguns direcionamentos que ele dá pro conto tem alguma semelhança com o Borges, mas nem todos. Eu gosto muito do modo como ele traz essa coisa da temática e do sonho e dos seus possíveis desenvolvimentos para a questão da cultura brasileira, né? Então, como ele associa com religiões dos povos indígenas, ou como ele cria assim, uma história meio misteriosa e fantástica, envolvendo certos casos, né, midiáticos, curiosos. Ele inventa aqui um caso específico, mas eu fiquei lembrando muito do caso do menino do Acre, então, porque envolve um livro, uma escrita, não sei o quê. Então eu gosto muito, ele faz uma conexão também muito interessante dos sonhos com a nossa vida na internet. Então ele cria toda uma história, né, a primeira, uma ligação com uma vida paralela que se teria no sonho, que me lembrou muito o tipo de coisa que a gente vive nas redes sociais, na internet de modo geral. Então eu gostei muito, eu achei que foi assim um retorno, uma retomada, né, literária muito boa do Tobias, segundo o livro dele, saiu pela editora Todavia e eu recomendo bastante. Em seguida eu terminei o Nunca Estive em Tubingen, da Lilian Aquino, o livro que saiu pela Patois, foi a editora que me mandou. Eu nunca tinha lido nada da Lilian, ela é uma autora de São Paulo. E eu gostei muito, é um livrinho curtinho, ele é um livro que trabalha um pouco essa questão de você encontrar atalhos, alternativas, explorar brechas, sabe? Essa coisa de você encontrar um respiro, e eu gostei bastante. O livro em alguns momentos se relaciona até um pouco com essa questão pandêmica, né? Ele foi escrito durante a pandemia, ela fala isso aqui. Eu separei alguns poeminhas para ler. Um dos poemas que se chama Não Se Mexa. Andei meio parada na fronteira entre o pino e a granada. Muito bom. Tem um outro que se chama Desvio. Teria o poema um trajeto, um mapa, com alfinetes a me espetar os pés? O que pode fazer um poema atarracado no meio da passagem, qual um cobrador de ônibus fazendo girar catracas, a não ser me deixar passar por baixo? Então é isso, fica a indicação. Os poemas não são muito grandes, mas são bem instigantes, tá? Então, leiam aquilo. Depois eu terminei outro livro de poemas que eu li no aplicativo do Storytel. O Storytel, além de audiobook, tem e-book. Vou deixar a capa aqui, que chama Grito em Praça Vazia. A editora é 7 Letras e a autora é a paraibana Marília Valengo, que eu conheci na oficina de poesia do Carlito Azevedo. Esse é o livro de estreia da Marília e ele também acabou se relacionando um pouco com essa questão de pandemia também. Ele foi lançado em 2020, né? O da Lilian é mais recente, é de 2021, mas o da Marília saiu em 2020 e ele envolve um pouco essa questão do expatriado, né? Porque a Marília vive em Nova York. Então os poemas dela têm um pouco essa coisa de pensar o Brasil, de pensar o que ficou aqui, de uma certa saudade e de uma certa comparação, assim, de uma certa mudança estando nos Estados Unidos. Então, por exemplo, o fato de que no início do ano ela estava acostumada a reclamar do calor, né, e agora ela tem que reclamar do frio. Tem um pouco essa coisa de refletir sobre aquilo que não está mais presente, mas que lhe deixou marcas. E também sobre aquilo com o qual ela está convivendo agora, mas que não a impregnou completamente. E aí não deixa de ter uma atenção para as coisas, né? Ela não é um livro com tom nostálgico pesado, não. Ela olha para essas coisas, compara, né, contrasta esses tipos diferentes de vida
e aquilo que de certo modo lhe constitui, né, o que ela viveu não acabou de certo modo, e acho que o eu poético dos poemas dela nem quer que acabe, mas a poesia dela envolve ainda assim um interesse pelas coisas, enfim, eu gostei muito. Bom, como eu gravo vídeo com o celular, não posso pegar o aplicativo agora para ler um poeminha, uma pena, mas se vocês quiserem, eu fiz uma resenha do livro no Instagram e lá tem uns fragmentos da poesia, se alguém quiser dar uma conferida. Em seguida, então, eu li A Mulher Desiludida, que foi o nosso livro do Projeto Ferrante Indica ano 2, né, de fevereiro. Para mim foi uma releitura, é um livro que tem 2 contos e uma novela, e que envolvem a vida da mulher madura. A resenha do livro já saiu no canal, eu gostei muitíssimo, é um livro muito angustiante, como eu falei na resenha, ele vai num crescendo de angústia, né, para mim o último conto é o mais angustiante, e a Simone trabalha aqui essa questão da crise na vida dessas mulheres maduras, mulheres acima de 40 anos, quando elas perdem ou têm, assim, colocados em xeque seus papéis de mãe e de esposa, né? O que resta para elas fazerem? E elas têm que lidar aí com essa angústia de encontrar um caminho ou de lidar com uma necessidade de mudança e de encarar a crise. Então, assim, é um livro tenso, é um livro denso, é um livro muito bem escrito, com uma construção de personagens muito bons, personagens muito fortes, né? Umas personagens que têm suas limitações, seus problemas também, não são só aquelas vítimas que você fica ali sofrida, chorando, né? Tem essa questão de que elas também têm seus lados difíceis, eu acho isso muito bom. E gerou uma discussão ótima, várias pessoas se identificaram com algumas das personagens, ou com alguns dos dilemas, ou acharam o livro muito verdadeiro. Tem essa coisa da crise. No fim das contas, nós, pelo menos as participantes do clube, a gente identificou muito dessas histórias, né? Histórias que a gente já viu acontecendo, ou que a gente já passou, ou que a gente já viu alguém muito próximo vivendo. Então tem muita essa coisa, passou verdade no livro para nós, acho que a questão é essa, né? Passou muita verdade. E a Simone escreve muito bem. Para quem não tem interesse na Simone teórica ou filósofa, enfim, a Simone ficcionista manda muito bem. Depois eu li um livro interessantíssimo que eu ganhei da editora, da Bazar do Tempo, que é O Riso da Medusa, da autora francesa. Eu na verdade acho que ela é, ouvi alguém falando isso, que ela é argelina, né? Então ela é franco-argelina, né, na verdade. E esse livro é um manifesto, a autora se chama Hélène Cixous, espero estar falando o nome dela corretamente, nunca tinha lido nada dela, acho que também não tem tanta coisa traduzida dela assim no Brasil, esse talvez seja o primeiro. E ele é um manifesto, né? Ele é um livro de manifesto feminista sobre a escrita, de certo modo ele também é crítica, é um texto híbrido, eu diria, porque também é bastante poético. E a Hélène Cixous está propondo aqui uma possibilidade de escrita para as mulheres que saia de uma espécie de tradição da escrita masculina, né? Que seria uma escrita mais lógica, mais racional e também tanto binária e excludente. Então ela está propondo uma possibilidade de escrita para as mulheres que não se detenha nesses binarismos e nesse esquema excludente. E eu acho que o texto dela exemplifica isso muito bem, porque ela faz esse texto que é híbrido, é bonito, é poético. Ela tem muito uma questão da psicanálise, porque a Cixous, além de ser teórica, escritora, estudiosa do Joyce, né, da obra do Joyce, ela tinha uma interlocução com Lacan, então ela tinha aí um interesse em psicanálise. Em determinados momentos ela vai falar sobre o conceito de outro, né? Ela vai pensando um pouco dessa questão do psicanalítico aplicado a questão do feminino. E ela fala umas coisas interessantíssimas aqui, por exemplo, sobre a fala, sobre como quando uma mulher se pronuncia ou fala, ela fala com todo o corpo. Existe um pouco dessa reflexão. Não é muito a minha área, mas eu acho interessante de como uma mulher se expressa com o corpo inteiro, da importância da oralidade na obra de uma mulher. Enfim, tem umas coisas muito interessantes. Eu gosto muito do que ela fala sobre poesia. Tem um momento, por exemplo, não vai dar pra ler porque não vai fazer muito sentido se eu não ler a passagem grande, mas ela fala que a poesia não é mais do que tirar a força do inconsciente. Eu gosto muito disso, porque trabalha um pouco o pré-racional, talvez. E diz que o inconsciente é um território sem limites, é o lugar onde sobrevivem os recalcados, né? Eu gosto muito dessa imagem, eu achei muito interessante. E foi bom porque houve, né, uma discussão, um debate no YouTube promovido pela Livraria Gato Sem Rabo com a Tati Dantas, que é uma das apoiadoras do meu canal e psicanalista. Enfim, eu sempre falo dela aqui porque ela me ajudou, né, a fazer a lista do Projeto Ferrante Indica e porque eu conheço ela há 1000 anos, ela teve canal aqui no YouTube, é uma pessoa que eu adoro.
A Ananda, que também é minha apoiadora, foi a mediadora do grupo, né, do encontro, né, do debate. Ela é cientista política e ela escreve para jornais. A Ananda é uma pessoa ótima também para se acompanhar. E a Manu, que é tradutora, né? Eu conheço a Manu mais por intermédio da Tati, né? Eu sei que elas se conhecem, estudaram juntas, eu acho. E a Manu é estudiosa aí dessa área da tradução, mas acho que ela, pelo que eu entendi, ela estuda poetas também. E elas falaram sobre o texto, foi um debate super interessante. Eu aproveitei, corri para ler a maior parte do livro e vê-las falando, porque eu tenho assim pouquíssima leitura de crítica literária feminista, né? E esse livro, apesar de ser um manifesto, ele é um manifesto aí, acho que nessa área da crítica literária feminista, porque ele faz muitas essas proposições na área da escrita. Então eu gostei bastante. Se você já tiver ouvido falar da autora e conhecê-la, quiser falar aí um pouquinho nos comentários, vou adorar. Por fim, o último livro que eu li esse mês foi o Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Foi uma releitura, né? Eu já li esse livro há muito tempo, inclusive tem resenha aqui no canal. E eu reli porque houve finalmente o retorno presencial do Leia Mulheres aqui do Rio. Na verdade, houve um retorno at all, né? Porque a gente não ficou fazendo o encontro virtual. Então a gente voltou agora em fevereiro e aí eu reli esse livrinho que é ótimo. Eu me lembrava de ter amado da primeira vez que eu li. Eu gostei muitíssimo da segunda vez agora, nessa releitura. Eu só achei ele, o que não é exatamente um demérito, tá? Eu não lembrava direito que ele tinha um tom assim, meio novelesco. Em alguns momentos até a Julinha, que é a nossa colega lá que foi no clube e que é tradutora maravilhosa, a gente traduziu The Jane Austen, traduz Irmãs Brontë e Chimamanda, enfim, Júlia Romeu maravilhosa. Ela tava lá e ela falou que em vários momentos esse livro lembra novela da Globo, e eu concordo muito. Em vários momentos eu achei que ele lembra um pouco novela da Globo, mas eu continuei gostando muito. E é um livro muito bonito sobre adultecer, né? Sobre amadurecer, virar adulto. Existe muito esse contraste da visão da criança que idealiza um pouco a vida adulta, né? Acha que os adultos sabem tudo, se sente um pouco excluída porque ela é meio que a mais nova e ela não tá entendendo um pouco o que tá acontecendo. Tá acontecendo vários barracos ali entre aqueles adultos, uma coisa meio a vida mentirosa dos adultos, sabe? E aí quando ela amadurece, ela vai tendo esse choque de realidade de que na verdade todo mundo são uns pobres diabos, assim, não é um esquema fechado de pessoas, né? Poderosas que acontecem. Na verdade, ela vai descobrir que todo mundo ali meio quebrado, todo mundo meio ferrado. O modo como Lígia explora essa imagem da Ciranda de Pedra é muito boa. A gente teve até uma questão lá no grupo, porque tem uma hora que ela fala isso, né? Ai, não sei o que. Porque assim, Ciranda de Pedra é uma metáfora para a situação, mas existe uma ciranda de pedra no livro, de certo modo. E houve um momento que algumas pessoas, eu incluídas, achamos a alusão a essa, né, a relação do conotativo com o denotativo muito direta, né? Não teria havido essa necessidade na nossa opinião, mas na verdade o modo como esse título vai ficando polissêmico no livro, ele vai ganhando novas dimensões, é muito bom. E aí eu teria que dar alguns spoilers, o que eu não vou fazer. Mas realmente é um livro muito bom, muito bem construído, e é uma coisa muito impressionante porque é um livro da década de 50, parece que de 54, e a autora trata aqui de homossexualidade, ela trata de várias questões super modernas. Isso é muito a cara da Lígia, né? Porque ela também faz coisa parecida no As Meninas, que é um livro da década de 70, um livro que ela escreve durante a ditadura, mas enfim. Ela consegue botar os assuntos espinhosos, assim, no livro muito bem, trabalhar essas questões de uma ruptura com estruturas muito rígidas, muito estanques socialmente falando, né? Então ela trabalha isso muito bem. E o livro foi uma unanimidade lá no clube, porque ele é realmente muito bom. Eu tenho essa ediçãozinha antiga da Abril Cultural, eu gosto muitíssimo dessa capa com duas estátuas, acho que tem muito a ver. Ela constrói personagens realmente muito bons aqui nesse livro. Eu preciso ler mais Lígia, né? É uma autora que eu li pouquíssimo. Eu só li o Ciranda de Pedra e o As Meninas mesmo. Eu tenho planos de ler os contos dela, porque muita gente me recomenda, mas é uma autora brasileira que eu conheço bastante pouco e que eu conheço várias pessoas que amam. Então, em algum momento, preciso ler mais coisas dela. Inclusive, se você é fã de Lígia, me indica. Muita gente me indica Seminário dos Ratos e Antes do Baile Verde. Acho que a maioria das pessoas, quando é pra indicar um livro de contos, indica um desses dois. Eu acho que eu até já fiz uma enquete no Instagram. Seminário dos Ratos ganhou Antes do Baile Verde, mas ficaram os dois ali ombreando. Quem sabe, né? Tenho que encaixar essa leitura. Então é isso, essas foram as leituras concluídas no mês de fevereiro. Me digam aí o que vocês leram nesse mês que passou.
E se vocês leram alguns desses livros, o que vocês acharam, qual foi a opinião de vocês. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau!